Meus irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Um pouco antes de começar o culto, eu falei para o Otávio assim, eu vou chegar para o pastor Antônio e falar, é o pastor que vai pregar hoje, né? Ia perguntar para ele assim, só para ver a reação. Mas eu não fiz, pastor, eu não fiz, não tive coragem. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. Esse é um texto que eu gosto muito, e vocês vão ouvir eu falar isso muitas vezes, porque eu gosto mesmo, e eu gosto de vários textos na Bíblia, né? Eu gosto da Bíblia como um todo. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo, em Budas Artes, e aquelas igrejas que tem os grupos que vão cantar e tudo mais, e os jovens cantaram uma música. E tinha um trecho da música que era mais ou menos assim: colher o que há de bom em sua palavra. Se a pessoa vai colher o que há de bom na palavra de Deus, consequentemente, tem o que não é bom. Só que toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino, para a repreensão. Então, de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, são boas palavras de Deus para nós. E nós precisamos ser confrontados, desafiados, exortados pela palavra de Deus. Foi só porque eu lembrei disso, tá? Então, abra lá em Atos capítulo 13, do 1 ao 3, que diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Feche teus olhos, nós oraremos mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida e que ela seja exposta com fidelidade ao Senhor. Que o Senhor use o teu servo nesse momento e que nada daquilo que o Senhor preparou no nosso coração venha a ser deixado de lado. E que a tua glória seja manifesta no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem dois fatos que durante os últimos dias mexeram comigo e essa é a razão do porquê eu escolhi pregar em Atos 13. A primeira razão foi uma notícia que eu vi nas redes sociais acerca de uma menina que depois de aproximadamente 7 dias após o terremoto tinha sido resgatada com vida. E perguntaram para essa menina: você não sentiu fome? Daí ela pegou e falou assim: eu senti muita fome, muita sede. Mas enquanto eu sentia fome, sentia sede, um homem de branco vinha e trazia comida e bebida para mim. O homem de branco é uma designação, é uma descrição dada para Jesus lá no livro de Apocalipse. E não é muito estranho testemunhos de aparições de Jesus no mundo árabe, no mundo islâmico, principalmente de um homem de branco, falando para que procure pessoas, para que encontre pessoas, algo muito parecido e semelhante com o que aconteceu na conversão de Paulo, que inclusive é um dos personagens do texto que nós lemos. Mas esse é um primeiro detalhe, isso ficou no meu coração. Jesus tem se revelado por aí para várias e várias pessoas. E não somente ele tem se revelado, mas como ele deseja que eu e você revelemos Jesus Cristo com a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, em tudo que nós fizermos, na nossa família, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós nos comunicamos. Jesus Cristo está vivo e ele reina, ele governa, ele se faz presente no meio da igreja. Já que eu mencionei Apocalipse, lá em uma das cartas às igrejas do Apocalipse, diz que Jesus passeia no meio da sua igreja. Ele está aqui, de fato, de verdade. Ele está vivo em poder, glória e majestade. E nós precisamos anunciá-lo, não como alguém morto, mas como alguém vivo, que tem uma missão para fazer no mundo à nossa volta. Nós estamos em Montemor. Quais são as pessoas que Deus deseja alcançar em Montemor? A segunda coisa que mexeu no meu coração, e talvez você tenha visto isso, se você não viu nenhum noticiário, no mínimo você viu no Facebook do pastor Antônio, porque ele compartilhou isso e marcou o Bueno. É o que está sendo denominado, chamado
do avivamento de Asbury, lá nos Estados Unidos, começou numa faculdade e continua até o dia de hoje. Antes de vir para o culto, eu acessei o YouTube e estava transmitindo ainda ao vivo um culto que iniciou no dia 8 de fevereiro e ainda não se encerrou. Mais de 350 horas em que eles estão cantando, orando e buscando ao Senhor sem parar, sem estrelismos. O pastor mais famoso que tinha lá na faculdade, ele está recepcionando as pessoas na porta. É um movimento de anônimos, completos anônimos. Deus continua visitando pessoas e fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. E nós precisamos ser inspirados por isso. Agora, o porquê que eu li o nosso texto? Porque nós vemos notícias como essas e pensamos assim, por que que isso não acontece na minha igreja? Tem algo de errado na minha igreja? Tem algo de estranho na minha igreja? Os pastores não são ungidos pelo Senhor na minha igreja? A liderança não é comprometida com a oração? Esse texto mostra para mim e para você que o modo e o estilo de vida que tem acontecido lá em Asbury é natural. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, não tem nada de extraordinário, mas simplesmente uma descrição de um viver natural da igreja do Senhor Jesus, na qual pode ser replicado e tem sido replicado na nossa igreja e em várias outras igrejas por aí. Agora, coisas extraordinárias que Deus decide fazer é com ele. Eu vi algumas críticas. Por que novamente nos Estados Unidos? Por que não é na África? Por que não é na Ásia? Talvez você não tenha essa informação, mas tem duas informações extremamente importantes. A primeira delas, os missiólogos, aqueles que estudam missões, que são envolvidos em preparar missionários, eles têm entendido que a próxima leva de grandes missionários surgirão do hemisfério sul do nosso planeta. O que isso significa? Desde quando Atos 16 se cumpriu, Atos 16 é a entrada do evangelho para a Europa, por meio da cidade de Filipos, lá onde Lídia é convertida. Desde quando o evangelho entrou para a Europa, o hemisfério norte é o grande berço, o grande celeiro de missionários. Durante um tempo, o norte da África também colaborou muito, mas nada comparado com a Europa. Da Europa passou para os Estados Unidos, para a América do Norte, e eles sempre foram os grandes celeiros de envio de missionários. Hoje em dia, os grandes missiólogos entendem que Brasil, África do Sul, Coreia do Sul serão grandes expoentes no envio de missionários. Isso não está muito distante. Eu conheço 2 amigos meus próximos. Um deles participa do SARA, que é o grupo de pastoreio que o Antônio Luiz e eu participamos, pastoreio de pastores. Ele está na Europa, em especial numa cidade ao lado de Madrid, há 2 anos, pregando o evangelho lá. Para quem não sabe, a Europa já é considerada um país pós-cristãos. Igrejas foram fechadas e se tornaram pubs, bares, discotecas e coisas parecidas com essa. E nós estamos enviando missionários para lá. O segundo missionário que está lá na Europa também está na Espanha, mas antes ele estava nos países bálticos e depois ele migrou para a Espanha. Ele está na Europa há 10 anos. Eu estudei com ele em 2011 no CTM, lá em Patrocínio, Minas Gerais. Estou ficando velho quando você começa a citar coisas assim, né? E ele está há mais de 10 anos pregando o evangelho lá. E outras pessoas desejam fazer missões nesse sentido. Essa é a primeira informação. A segunda, e talvez essa você nunca tinha ouvido, há uma profecia rolando na cidade de várias pessoas, de vários pastores, que tem dito que Montemor vai ser um berço do avivamento. O ponto em questão é, nós estamos em busca de um avivamento ou de um estilo de vida natural da igreja do Senhor Jesus. Deveria ser natural para nós. Natural para nós. Está acontecendo em Asbury, ainda é impossível de dizermos ser ou não um avivamento, mas que é algo maravilhoso e de Deus, pessoas se reunirem para cultuar, louvar e adorar o nome do Senhor, e isso não acabar, eu acho isso muito bom. Acho isso muito bom. Dito isso, eu tenho alguns pontos para falar aqui. O primeiro deles é que uma igreja avivada, de acordo com Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3, tem múltiplos dons.
Se vocês leram direitinho, está escrito assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E daí você tem uma designação de quem são esses profetas e mestres. Só que profetas e mestres, na luz do Novo Testamento, são dons. Não são necessariamente homens, ou melhor, são homens dons. Só que antes de eu falar de dons no Novo Testamento, eu preciso lembrar vocês que dom não é algo necessariamente que vai aparecer somente no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31 e fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7, 8, você vai ver lá Deus separando um homem para que ele se torne um artífice, um artista que vai preparar o tabernáculo e trazer beleza para tudo aquilo. Deus deu um dom artístico para aquela pessoa, para que ele pudesse executar a obra do Senhor. Isso significa que já no Antigo Testamento, Deus estava distribuindo dons para várias pessoas. E se você sabe tocar, cantar, dançar, fazer teatro ou qualquer coisa parecida com essa, eu preciso te dizer que isso não é seu. Isso veio diretamente de Deus para a sua vida, para que você não guardasse para si mesmo, mas para que você pudesse abençoar outros na vida da igreja. Dons são instrumentos de Deus para a edificação e para a vida natural da igreja do Senhor Jesus. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, tem 4 textos específicos que falam acerca de dons. O primeiro está em Romanos capítulo 12. E um dos dons, na verdade 2 dons presentes ali, um deles é de presidir. A nossa igreja tem um presidente. O nome é Antônio Luiz João. Está lá no documento, no conselho e tudo mais. Ele é o presidente da nossa igreja. E isso é um dom dado por Deus. Deus o habilitou para isso. E Romanos 12 mostra isso para mim e para você. Um outro dom presente em Romanos 12 é ensino. E novamente, se você pensa que você é habilidoso, astuto, sagaz para ensinar, isso não veio de você. Isso veio diretamente do próprio Deus. E você está pensando assim, mas eu fiz uma faculdade. Foi Deus que te deu o intelecto e a capacidade de absorver conhecimentos de tal forma que no futuro pudesse transmitir e falar para outros. Nunca foi sobre nós, sempre foi acerca de Deus. Outro texto acerca de dons no Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. E um dom presente ali é hospitalidade. Então, se você é generoso, quando você recebe alguém na sua casa, quando você prepara aquela comida deliciosa, quando você prepara uma mesa muito boa, eu quero te dizer, isso nunca foi acerca de você, foi sempre acerca de um Deus trabalhando através de você. Um bom exemplo é Atos 16, que eu já citei. Lídia faz da casa dela uma base missionária na Europa. E a partir dali, várias pessoas vão pregar o evangelho, não somente Paulo. O terceiro texto de dons presentes no Novo Testamento é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. E esse é um pouco mais conhecido, porque ali tem dom de cura, tem dom de línguas, tem dom de profecias, tem dom de revelação. E normalmente quem fala acerca de dons fala somente dessa lista e não fala dessas outras listas que eu acabei de mencionar aqui. Nós precisamos desses dons também. Qual é a diferença dos dons de Romanos 12, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, e 1 Coríntios, capítulo 12? 1 Coríntios, capítulo 12, são dons manifestacionais. São dons do Espírito, presentes somente no Espírito, e que ele concede por um tempo determinado para as pessoas. Leia lá, tem a palavra manifestação do Espírito presente no texto. Os dons de Romanos 12, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, são dons que são dados para você e permanecem com você. Essa é a principal diferença dessas listas. Agora tem uma quarta lista presente no Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, versículo 11. O que difere essa lista das outras 3? Esses dons são dados por Jesus Cristo. As outras foram dadas pelo Espírito Santo. Efésios 4 é o próprio Jesus. E o que ele faz? Ele concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Algumas pessoas entendem pastores e mestres como um dom só, e outras pessoas entendem como 2 dons separados.
seja junto ou seja separado, o importante é que foi Jesus que concedeu isso. Esse texto, Atos 13, versículo 1 ao 3, está mostrando que Deus colocou pessoas com dons específicos para a edificação da igreja. O mestre presente aí é aquele que ensina. O profeta é aquele que revela a vontade do Senhor para a igreja. A nossa igreja, quando nós olhamos em volta, nós percebemos esses dons. Então perceba, uma igreja avivada tem esses dons. Tem os dons dados pelo Espírito Santo. E só para eu encerrar esse assunto de dons, lá em Tiago, capítulo 1, diz que todo dom perfeito vem diretamente do Pai das luzes para vocês. Nós não replicamos, nós não produzimos, nós não fazemos transferência de unção, é o próprio Deus que faz isso. Quando Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Tem pessoas que têm olhado para as Burry e querido copiar isso aqui. Nunca vai dar certo. Porque nós somos um povo com uma cultura diferente, uma mentalidade diferente, uma busca por Deus diferente. E Deus tem concedido dons para nós que não são os mesmos dons presentes lá. E nós precisamos entender os dons que o Senhor Jesus tem dado para nós como igreja. E sermos igreja a partir disso. Mas que Ele tem dado dons. Ah, Ele tem. Com certeza Ele tem. Eu não tenho dúvidas. Em segundo lugar, uma igreja avivada é uma igreja cheia de pessoas. Com múltiplas pessoas. Eu gosto da descrição que ele faz aqui. Ele vai falar de Barnabé. Barnabé é um daqueles personagens improváveis na Bíblia. Parece que ele está sempre de escanteio, sempre rejeitado. Ele nunca é o líder. A Atos se divide em duas partes. Do 1 ao 12 parece que o centro é Pedro. Do 13 até o 28 parece que é Paulo. E Barnabé, Apolo e outros parece que está sempre em escanteio. Sempre um improvável. Mas você tem a descrição dele aqui. Barnabé. Ele era natural de Chipre. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem instruído na palavra do Senhor. Ele era um homem que olhava para os rejeitados. Você deve lembrar que antes de Paulo chegar ali em Antioquia, ele tinha sido rejeitado pela igreja e ele estava escanteado. E Barnabé vai lá e busca ele. Porque Deus, Ele olha para aqueles que são improváveis. E você está aqui hoje, você era exatamente isso, improvável. Porque todo mundo pensou que a sua vida não tinha sentido, não tinha valor, que ninguém gostava de você, que todo mundo se esquecia de você. Mas o próprio Deus ama você e tem uma obra para você. E aqui está cheio de Barnabés que olham para aqueles que estão excluídos, rejeitados, acolhe, aceita, abraça, ampara. Não é porque nós passamos por lutas, dificuldades, não é porque algumas pessoas nos rejeitaram que a nossa vida não tem mais sentido e não tem mais valor. Eu estou falando isso e não tem como não lembrar. Algumas pessoas lá anos atrás chegaram para mim e falaram assim, olha, eu olho para a sua vida e a sua vida não vai dar em nada. E isso ficou no meu coração. E quando eu era criança, alguém da minha família virava para mim e falava assim, você é um destruidor. Tudo que você põe a mão quebra. E vocês ouviram palavras semelhantes a essa. Palavras que destruíram vocês. Mas Deus usa alguns Barnabés da vida para nos resgatar. Deus usa alguns Barnabés para nos levar mais próximo de Deus. Nós somos improváveis nesse mundo. Falaram que a nossa vida não tinha sentido, não tinha significado. Mas Deus usa cada um de nós da maneira como Ele quer. A descrição continua. Você tem um Simeão. Esse Simeão aqui, algumas pessoas fazem um paralelo e pensam que é o mesmo Simeão que carregou a cruz. Inclusive, você tem um quadro do Rembrandt, em que você tem um Jesus e você tem um Simeão, e os dois carregando a cruz. É uma pintura, uma imagem linda. Vale muito a pena vocês pesquisarem os quadros do Rembrandt e como ele pinta maravilhosamente bem essas imagens bíblicas. Algumas pessoas entendem que é esse Simeão aqui. A expressão Níger é uma expressão latina para designar uma pessoa negra. Então perceba, além de ser uma igreja cheia de pessoas,
ela é multifacetada. A igreja do Senhor Jesus nunca foi de uma classe elitista. Sempre foi uma porta aberta para todo tipo de pessoa. Alto, baixo, gordo, magro, instruído, não instruído. Pessoas com um tom de pele mais claro, mais escuro. Tanto faz, a igreja do Senhor Jesus deve acolher pessoas e não ser barreira para as pessoas. As pessoas devem entrar aqui sentirem-se amadas, acolhidas, aceitas por quem elas são e por causa da obra de Cristo Jesus na vida delas. E nós precisamos voltar a falar sobre temas como esse, porque eles são importantes nos dias de hoje. São relevantes. Mas a descrição continua. Você tem um Lúcio de Cirene, e alguns entendem que esse Manaém não é um nome, mas é uma designação dada para as pessoas que eram criadas com pessoas importantes. E esse Lúcio de Cirene foi alguém criado com Herodes, tetrarca. Eu acho interessante essa descrição aqui presente, porque normalmente algumas pessoas não confiam em si mesmas, sempre confiam nos outros. E talvez algo que tivesse dentro do coração desse Lúcio era assim: eu sou fulano de tal, fui criado com Herodes. O título fica, mas aqui ele já tinha uma outra designação, muito maior e muito melhor. Vocês receberam coisas assim, né? O pastor Antônio, não é mais pastor Antônio, é o pai do Felipe. Agora é o avô do Henrique, a avó da Mimi, da Milena. Nós vamos recebendo nomes assim. A Bíblia ela lida muito com essa questão de identidade, de nome, de nos definir como quem nós somos. E aí eu julgo importante entender que nós não somos o fracasso da nossa vida, ao mesmo tempo que nós não somos a formação que nós temos. E o mais importante, em Antioquia, todo cristão recebeu o título e o nome mais importante da sua vida, que é exatamente esse, cristão. Foi lá, nesse local, nessa igreja, aonde eu e você passamos a ser chamados cristãos. Esse é o nome mais importante. E o último descrito ali é Saulo, perseguidor da igreja, convertido. As pessoas pensavam que ele era duas caras e que estava infiltrado ali. Mas a obra que Deus fez na vida dele, no coração dele, foi completa. Porque aquele que começou a boa obra em vós, e deixa eu fazer a paráfrase, né? Em nós, há de completá-la. Completou em Saulo e vai completar nas nossas vidas. Eu acho extraordinário isso, porque a igreja do Senhor Jesus, uma igreja avivada, tem múltiplas pessoas. Esse texto mostra isso para mim e para você. Isso nos livra de algo bem simples também. A igreja do Senhor Jesus nunca teve donos, mas sempre teve pessoas. Não é muito difícil você olhar para as redes sociais e você perceber algumas igrejas personalistas. Ela faz uma descrição da igreja e tem o nome do apóstolo fulano de tal, do pastor não sei o quê, e por aí vai. E eu louvo a Deus pela igreja que nós temos construído aqui. Ao longo de 61 anos, é isso mesmo, pastor? A Edna que sabe, né? Ao longo de todos esses anos, a igreja que nós temos construído aqui não é uma igreja de donos. É uma igreja de pessoas. Eu louvo a Deus. Terceiro lugar, uma igreja avivada. Só para vocês não perderem a conta, deixa eu retomar, né? Uma igreja avivada tem múltiplos dons. Uma igreja avivada tem múltiplas pessoas. Uma igreja avivada vive na prática da busca por Deus. A outra vez, ou a última vez que eu preguei esse texto, a minha ênfase foi exatamente nesse ponto. E daí eu falei acerca dos dons, da disciplina espiritual presente aqui. E no mínimo você tem 3 disciplinas espirituais, e que estão mostrando uma rotina da igreja nesse sentido e nesse aspecto. A primeira, ele fala acerca de adoração. Se você já leu o livro do Richard Foster,
Celebração da Disciplina, que é um livro muito bom, e que eu nem sei se o livro que está na minha biblioteca, se é do Antônio Luiz, se é do Marcelinho, ou se é meu por uso capião. Mas é um livro muito bom. E um dos capítulos fala acerca de adoração. E nós costumamos a falar de adoração num viés de um estilo de vida. Só que o Richard Foster, nesse livro, entende que a adoração é uma disciplina espiritual. Uma disciplina é algo que você faz quando você não tem vontade. E eu sei que de vez em quando você vem para a igreja e não quer nem erguer a mão. Nós somos bons nisso, né? Nós somos presbiterianos. Então o pastor pede para erguer a mão, a gente ergue assim. Mas a gente tem que erguer um pouquinho mais, tá? Então, a próxima vez que eu pedir, vocês já estão instruídos. O Richard Foster entende que a adoração é uma disciplina espiritual. É uma prática constante. É algo que nós fazemos para manter intimidade com o Senhor. É algo que realizamos para que tenhamos intimidade com Ele. A outra disciplina espiritual presente aqui era jejum. E jejum é a abstenção de alimentos por um determinado período para que ele mortifique a carne e se relacione com Deus. Eu posso jejuar para encontrar uma esposa? Eu não, já sou casado. Mas não, jejum não tem esse objetivo na Bíblia. É mortificar a carne para se relacionar com Deus. Eu posso jejuar chocolate? Não. O que Daniel faz lá não é jejum, é uma dieta. Não existe jejum de Daniel. As pessoas forçam o texto para falar algo que o texto não está dizendo e para mostrar uma pseudo-espiritualidade. É exatamente isso que o texto aponta ali. Agora, quando eu jejuo para dizer não para os meus impulsos e aquilo que Provérbios vai chamar de gula, e assim me relacionar melhor com Deus, isso se torna um jejum. Disciplina espiritual nunca visa o nosso próprio benefício. Se visar o nosso próprio benefício, ela é um fim em si mesmo e nunca um meio para se relacionar com Deus. É o que Jesus falou assim, você jejua para que as pessoas vejam? Muito bem, você já recebeu a sua recompensa. O ponto em questão é relacionamento e intimidade com Deus. Todas as práticas de disciplinas espirituais visam isso. Você tem uma terceira disciplina espiritual, e eu fiz assim, mas era para ser assim, tá? Não assim, assim. A terceira disciplina espiritual é oração. Oração. Eles oravam. E na medida que eles oravam mais ainda. Tem uma frase que eu gosto muito do Spurgeon, e que ele fala, menciona, ele diz mais ou menos assim, uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Oração é uma disciplina espiritual. Nos vários níveis, das várias formas que a Bíblia apresenta oração, todas elas são disciplinas espirituais. Essa semana eu li um livro do Augusto Nicodemos em que ele fala só acerca de oração. Muito bom e curtinho. 120 páginas. Vale a pena os irmãos comprarem ou lerem, ou falarem comigo, eu até empresto. Com data para devolução. Porque se vocês fizerem igual eu faço, eu já citei o livro do Richard Foster, né? Já citei, né? Uso capião, pastor. Mas o último eu devolvi, pastor. Fogo em meus ossos eu devolvi. Quarto lugar, uma igreja avivada ouve a voz do Espírito Santo e obedece. O texto é muito claro, ele fala que enquanto eles adoravam, jejuavam, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo literalmente falou com eles. Manifestou de maneira audível que eles perceberam que era o próprio Espírito Santo falando, ministrando, conduzindo e por aí vai. Eu não preciso falar de todas as questões que envolvem o Espírito Santo dizer. Eu não preciso reafirmar o quanto que pessoas por aí ousam falar em nome de Deus e falando categoricamente que o Espírito Santo tem dito e causado um estrago enorme na igreja do Senhor Jesus.
Mas o importante que o texto fala aqui é que nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, que fala, que ministra, que diz, que conduz, que fala, que anuncia. E ele fala, viu? Abra sua Bíblia, leia ela e ele vai falar. Se não me falha a memória, é o Nicodemos que falou isso, Augusto Nicodemos Lopes. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus audível, leia a Bíblia em voz alta. Nós precisamos voltar para essa prática de disciplina espiritual. Ler a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus vai se revelando ali para nós. E ele fala da sua vontade, do seu querer para cada um de nós. Nós nos acostumamos demais em comer um alimento de segunda mão. Um alimento preparado por outros. Eu gosto de pregação. Eu gosto disso daqui. Eu acho isso extraordinário. Mas a pregação continua sendo segunda mão. O alimento de primeira mão é quando você lê a sua Bíblia. Quando você discerne o que está escrito ali. E quando o Espírito Santo ministra no seu coração o teu querer e a tua vontade. E quando nós entendemos que nós somos uma igreja reformada, nós entendemos que a Bíblia não é mais somente para o clero, mas é para todo o povo. Não é somente os religiosos, os pastores, os padres, os monges, as freiras que têm acesso à Escritura. Todos nós temos acesso a ela. Tem uma história que alguns de vocês ouviram lá no Museu da Bíblia, de uma menina que queria ter uma palavra de Deus na casa dela. E ela juntou durante anos o valor para comprar uma Bíblia. Porque naquela época a impressão de uma Bíblia era o que hoje seria em torno de 4 a 5 mil reais. Hoje em dia você encontra a Bíblia para comprar impressa, R$ 2,50, R$ 2,00. Nós fizemos vários evangelismos no Paviote, pagando esse valor na Bíblia. E nós desprezamos, menosprezamos e deixamos de lado a palavra de Deus. Hoje em dia você tem gratuito no seu celular e em várias versões. Revista atualizada, NVI, revista, a nova versão Almeida atualizada, revista e corrigida, NTLH, Bíblia Viva e por aí vai. E mesmo assim, diminuímos e menosprezamos. Aquela menina guardou durante anos uma fortuna para a época, para que ela pudesse ter uma Bíblia na casa dela. E uma Bíblia na nossa casa não é para ficar guardada, é para ser usada, para ser lida. E assim ouvirmos a voz do Espírito Santo, ministrando e falando aos nossos corações. Eu não posso negar que o Espírito Santo, dentro da vontade dele, do querer dele, no tempo dele, possa falar de maneira audível aos nossos corações. Eu não duvido disso. Estávamos Antônio Luiz João, Enildo Fábio Ferreira e eu, lá em Curitiba, na pós que nós fazíamos. E dormíamos os três, cada um na sua cama, obviamente. E de repente eu ouço, Lorival. Vocês conhecem a história de Samuel, né? Foi bem parecida. Lorival. E daí eu acordei Antônio Luiz, nem sei se ele lembra disso, acordei Antônio Luiz. Você me chamou? Não. Voltei a dormir, daqui a pouco de novo. Lorival. E vocês estão pensando que eu fiz igual Samuel e falei, eis-me aqui, Senhor, né? Não. Não fiz. Devia ter feito. Mas no tempo dele, no momento dele, ele nos chama e nós ouvimos a sua voz e sabemos que é a sua voz. Porque lá em João capítulo 10, diz que o bom pastor chama as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. No momento certo, o Espírito Santo fala e nós entenderemos, saberemos, compreenderemos que é ele. Mas em quinto lugar, que já está ficando mais longo do que eu queria, e o quinto não é o último ponto, uma igreja avivada não tem sentimento de posse em relação às pessoas. O que o Espírito Santo fala é assim, me separe Barnabé e Saulo para a missão que eu tenho enviado para eles. E provavelmente a igreja de Antioquia, assim como a maioria das igrejas de Atos, não eram igrejas grandes, eram igrejas pequenas. E a igreja presbiteriana de Montemor, no tamanho que nós estamos aqui, já era maior do que a igreja de Antioquia. E mesmo assim não havia um sentimento de posse em relação àquelas pessoas. Eles tinham um desprendimento, porque eles entendiam que a missão era mais importante
do que o número de pessoas presentes naquele lugar. Talvez a única exceção presente em Atos de uma igreja grande seja a igreja de Jerusalém. Essa sim era uma igreja grande. O que mais para frente também não significa que a igreja não passe por dificuldades, por ser uma igreja grande. No futuro, vai precisar levantar uma oferta para abençoar a igreja de Jerusalém. Mas a maioria das igrejas eram igrejas pequenas, orgânicas, caseiras. As igrejas que Paulo instruía, que Paulo plantava, não eram grandes. E elas não precisam ser grandes. Essa ideia de mega igrejas ou da maior igreja da cidade é uma mentalidade nossa, empresarial. Nunca foi a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica é que nós vivamos a vida do reino como família, como corpo, que nós tenhamos tudo em comum. Agora, os anseios por cada vez mais números maiores têm feito várias pessoas negociar e barganhar a fé e aquilo que a Bíblia fala por aquilo que é pragmático. Pragmático é tudo aquilo que dá resultado. E você encontra isso aos montes por aí. Simplesmente querendo atrair as pessoas. O que nós queremos é que o Evangelho de Jesus Cristo seja suficiente para a nossa vida e para o nosso coração. Ele e mais ninguém. Nós precisamos disso. Ansiamos por isso. E quando nós entendermos isso, nós teremos sempre esse desprendimento em relação às pessoas. As pessoas nunca foram nossas, sempre foram do Senhor Jesus, para que elas fossem enviadas na onde elas precisassem ir, estar ou caminhar. Nós queremos viver a nossa vida sempre por conforto. Talvez Deus não queira nos deixar confortáveis. Nós queremos planejar a nossa vida. E não só a nossa vida, a vida dos outros. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, estamos todos nós em tuas mãos. Faz de nós o teu querer e a tua vontade. Quando eu era adolescente, eu tenho um irmão gêmeo, vocês sabem disso, né? A minha mãe falava para os gêmeos: os meus filhos serão evangelistas e pastores. E naquela época, sabe de nada, mãe. Eu quero é ser jogador de futebol. Alguns anos depois, eu quero ser o melhor baixista do mundo. Que pastor o quê? Olha o pastor Antônio lá, só sofre pela igreja. Eu quero isso. Não. Nós precisamos entender que os nossos filhos serão futuros pastores, futuros missionários, missionárias, líderes da igreja. E nós precisamos criá-los nesse caminho. Está gerando frutos, né? Tem um que já é seminarista aí, ó. Já está aí no caminho. Mas que Deus levante outro no nosso meio. Outros para abençoar a missão que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu gosto muito da fala de Jesus, quando Ele diz assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E continua sendo grande, e os trabalhadores continuam sendo poucos. E parece que quanto mais nós fazemos, mais coisas aparecem para nós fazermos. Parece que mais a nossa agenda fica sempre corrida. É só impressão minha, pastor Antônio? Ou é sua também? Eu tenho essa sensação. Nós precisamos entender que a igreja é dele e ele nos leva para onde ele quer. Último ponto, graças a Deus. Uma igreja avivada vive em missão. Impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles foram. E o que acontece a partir do versículo 4 é aquilo que nós chamamos da primeira viagem missionária de Paulo, na qual ele vai começar a pregar o evangelho em cidades, países, locais, ilhas, e vai fazer coisas extraordinárias. Ele e Barnabé, né? Alguns entendem que o líder da missão é Barnabé, porque o nome que vem primeiro é Barnabé e depois Paulo. Mas tanto faz. O importante é que eles saíram em missão. Depois, em Atos 15, depois do primeiro concílio da igreja, eles se separam. E você tem duas frentes missionárias.
Até coisas que parecem ruins, Deus converge para coisas boas. Gênesis 50, versículo 20. José falando para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas vidas sobrevivessem. Eles brigam em Atos 15, porque Barnabé quer levar Marcos, e Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem. E daí Paulo sai com Silas, que tem outro nome, que é Silvano, e Barnabé vai com João Marcos, que é o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas é interessante que lá no final da vida, Paulo vai dizer assim: me traz João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Nenhuma briga e nenhum desentendimento é eterno, porque no reino de Deus há perdão, como o nosso irmão Patrick pregou há 2 domingos atrás aqui. Ele foi, ele fez, ele cumpriu. Quais são as nossas missões dadas aqui em Montemor? Um dos nossos pastores é capelão, na guarda, na PM. Os 2 são capelães no colégio. Nós temos a começar, iniciar um curso de artesanato, que vai ter um tempo devocional, visando não só que a gente busque a Deus, mas que a gente pregue para aqueles que vêm aqui e não conhecem Jesus. Nós temos entregado, ano após ano, brinquedo para crianças na nossa cidade. Nós temos feito EBFs. Nós temos espalhado a nossa igreja por meio dos grupos ECO, para a cidade como um todo. Nós temos lá no Paviote, temos sonhado com uma no Paulista, nós temos sonhado com um no Panorama, nós já temos no Capoavinha, Barra Progresso, nós temos aqui no centro. Deus tem nos dado sonhos e visões como igreja e tem nos enviado. E Deus deseja usar vocês. Eu tenho me surpreendido o quanto que o nosso culto ao sábado tem aparecido um pessoal novo. E o quanto o nosso pessoal tem abraçado esse pessoal, tem acolhido esse pessoal. Ontem estávamos lá na minha casa, queimando uma carne, e tinha a galera visitando lá. Galera, se você ainda não foi lá, vocês irão. Pode demorar, mas irão. Deus tem nos enviado, tem nos usado. E vai continuar a nos usar. E eu falei tudo isso para concluir dizendo o seguinte, e eu não falei o tema do início. E eu quero falar isso agora. Uma igreja verdadeira vive a normalidade do dia a dia. Isso era normal em Antioquia. Não era estranho. Eu já falei que Antioquia era uma igreja pequena, não falei? Só que toda igreja pequena cresce. Antioquia vai se tornar um dos grandes centros de treinamento de novos missionários. Vai rivalizar com a outra cidade, a Alexandria, no qual as 2 cidades tinham as maiores bibliotecas naquele período. A de Alexandria vai acabar sofrendo um incêndio, mas a de Antioquia permanece. E muito daquilo que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, até os dias de hoje, foi preservado, porque os manuscritos estavam exatamente nessa igreja. Então eu quero afirmar que aquilo que Deus fez lá atrás, há 2000 anos, na igreja de Antioquia, te abençoou nos dias de hoje. E essa palavra que você tem aí foi fruto daquela missão que começou lá atrás e chegou até nós. Nós somos mais tradicionais, mas eu posso ouvir um glória a Deus? Pronto, acabou. Já estou tranquilo, estou em paz. Nós precisamos glorificar a Deus. Ele preservou isso no decorrer da história e chegou até nós. E nós podemos ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Essa igreja não começou desse tamanho, começou pequena. Com poucas pessoas, com poucas famílias, numa casa aqui para cima. É uma história muito bonita. Mas essa história não se encerrou e continua. E o nosso Deus deseja nos usar nesse sentido. Então eu tenho 4 aplicações. A primeira,
lembrando de Asbury, lembrando desse texto, lembrando daquela menina que foi visitada pelo homem de branco. Eu preciso dizer que avivamento é algo produzido exclusivamente por Deus. Aí Abacuque diz: aviva a tua obra, ó Senhor. E não é do dia para a noite, é no decorrer dos anos. A obra é dele, a missão é dele, e é ele que aviva. Avivar é trazer vida para algo que está morto. Graças a Deus, não estamos mortos. Estamos cheios de sonhos, cheios de planos e cheios de projetos, como igreja, como indivíduos, como pessoas, como famílias. E Deus permitiu que nós não só sonhemos, planejemos, mas também executemos tudo isso na nossa caminhada de fé. Segundo, o nosso chamado, o meu e o seu, é para uma vida cristã normal. Tem um livro do Watchmani com esse título. A Miriam, minha cunhada, gosta do Watchmani. E tem um livro com esse título. Uma vida cristã normal. Uma vida cristã normal. Nosso chamado é esse. Algumas pessoas querem viver sempre em busca do alvoroço. Deus age muito mais na nossa rotina do que por meio extraordinário. O fato é esse, que Asbury não acontece sempre. Acontece de tempos em tempos, quando Deus quer, quando Deus vive. No meio de tudo isso, nós simplesmente vivemos uma vida cristã normal. Terceiro, não podemos e nem devemos ter inveja de pessoas, situações ou circunstâncias. Eu posso ter falado tudo isso aqui e você ter pensado: Deus, por que você não fez isso no nosso meio? Deus não fez aquilo, mas tem feito outras coisas na nossa vida, na nossa história, na nossa jornada. Seja grato por aquilo que você está vivendo e por aquilo que Deus fez, faz e fará na sua história de vida e na sua jornada. Ele não está com as mãos recolhidas, mas a mão dele está estendida sobre nós. Ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu da sua casa, ele não se esqueceu da sua família. Ele continua sustentando, guardando, protegendo, agindo e fazendo na sua história. Quarta e última aplicação. Podemos e devemos ser voz profética de Deus. Eu comecei falando de dois dons presentes no texto, o profeta e o mestre. Nós somos bons em sermos mestres. O nosso meio reformado, protestante, presbiteriano, é bom em títulos. Começa quando você é ordenado, e o título não é pastor, o título é reverendo. E toda vez que alguém me chama de reverendo, eu penso que eu sou mais velho que o Antônio Luiz. O Antônio Luiz está novinho, viu, gente? Eu não chamei ele de velho. Diga-se de passagem. E se alguém falar que eu falei, eu nego até a morte. Ele anda a cidade inteira. Eu não vou nem no mercado a pé. Volta para cá. Volta para cá. Até perdi o fio da meada. Me ajuda aí o que eu estava falando, gente, antes disso. Eu estava na aplicação. Vou ler de novo para ver se a ideia volta. Voz profética. Nós somos bons em produzir títulos. Começa com o reverendo. Era esse o ponto. Daí depois você é pós-graduado. Daí depois você é mestre. Daí depois você é doutor. Daí depois você é pós-doc. Daí daqui a pouco você é PhD. E daí nós somos bons nesse título de mestre. Mas o texto não fala só de mestre. O texto também fala de profetas. E a minha última aplicação é naquilo que eu entendo dentro do texto que nós temos feito pouco. Nós precisamos ser voz profética na sociedade. Nós precisamos olhar para as esferas da nossa sociedade civil e ali falarmos do Senhor Jesus, sermos testemunhas vivas ali. Obviamente, nós precisamos entender quem nós somos, os dons que nós temos, onde nós estamos, e a partir disso, falarmos aquilo que Deus nos chamou para falarmos ali. Precisamos ser voz profética.
Amém.